A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento, chegando com mais um vídeo com subsídios e uma dinâmica para a classe de adultos das lições bíblicas da CPAD. Hoje chegamos aqui à lição de número 3, que vai tratar da encarnação do Verbo. Este trimestre estamos estudando a Apologética, a revista aqui elaborada, escrita pelo pastor Ezequias Soares, onde ele está tratando então aqui de algumas das principais heresias do passado, mas que elas não morreram, que elas vão se atualizando e elas ainda estão presentes na atualidade. Essa lição de número 3 traz o texto áureo em João, capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática, a vinda do Filho de Deus em forma humana, é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Então, só pelo texto áureo, pela verdade prática, nós já podemos aqui definir que o assunto a ser estudado, a heresia a ser combatida nesta lição é o docetismo. Esta que foi uma das primeiras heresias, ou talvez a primeira grande heresia que os apóstolos tiveram de enfrentar. Já no século I, muito próximo ali do momento do início da igreja, já começaram a surgir então esses lobos vorazes, esses falsos mestres, ensinando falsas doutrinas. E entre essas doutrinas, então, está aqui a doutrina do docetismo. Podemos inclusive afirmar que o Evangelho de João é um evangelho escrito justamente para lidar contra estas heresias que estavam então ali surgindo. O comentarista vai fazer aqui uma breve exposição a respeito do Evangelho de João e a título de subsídio, de curiosidade, então eu apresento a vocês aqui que são 4 os evangelhos então escritos. Os 3 sinóticos, eles se caracterizam por apresentar um lado humano de Jesus. Cada um dos evangelistas ele tem ali um certo objetivo, um certo público para o qual ele está escrevendo. E o 4º evangelho, o Evangelho de João, ele se destaca porque ele vem apresentar o evangelho, o lado divino de Jesus. Então todos os outros evangelhos apresentam, Mateus, por exemplo, ele traz ali o Jesus Messias, o Jesus que é aquele resultado das profecias, né, a resposta às profecias do passado. Então você vai ver muitas vezes o evangelista Mateus falando a respeito de profecias do passado, né? Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, isto foi assim para se cumprir a profecia. Então diversas vezes Mateus vai fazer uso dessas frases, porque o objetivo dele é enfatizar esse lado de Jesus como o Messias. O 2º evangelho, na ordem como aparece na Bíblia, o Evangelho de Marcos, ele é escrito por Marcos, que era um discípulo de Pedro, e ele está focado, direcionado para os romanos. E ele se preocupa em mostrar um lado humano de Jesus, o lado do serviço, do servo, porque a cultura romana, a população romana, era uma sociedade muito voltada para a questão do ativismo, das atividades. Então você vai ver Marcos utilizando palavras como e logo depois disso, e a seguir, na sequência. Então Jesus, no Evangelho de Marcos, ele parece que está sempre em movimento, sempre ajudando, sempre servindo, sempre fazendo milagres. Então Jesus, o Jesus servo, um Jesus que age dentro do Evangelho de Marcos. Então esse é o propósito desse 2º evangelho. O 3º evangelho sinótico, o Evangelho de Lucas, ele é escrito por Lucas, que era alguém de fala grega, possivelmente fosse também ele grego, e ele está escrevendo para um público grego, para aqueles cristãos convertidos dos gentios, né, podemos dizer assim. Então não se preocupa muito em trazer as profecias do passado, como Mateus fez, mas ele apresenta um lado humano de Jesus, no sentido de que os gregos desde sempre tiveram aquela questão filosófica do humanismo. Então há um filósofo grego antigo que ele traz aquela frase famosa, né? O homem é a medida de todas as coisas. Então os gregos eles valorizavam muito a figura humana, do ser humano. E Lucas se preocupa então em mostrar todo esse lado humano de Jesus. Você vai ver a preocupação dele com as crianças, com as mulheres, com os pobres. Então todo um lado humano de Jesus. E tudo isso, obviamente, serve para nós termos um retrato de fato de quem foi Jesus. Eu costumo utilizar uma metáfora de vermos Jesus nos evangelhos como se ele fosse um grande edifício, um grande prédio. E a única forma de você conhecer todo esse prédio, todos os seus lados, é você analisando ele de cada um dos lados. À frente, atrás, o lado esquerdo, o lado direito. Aí você vai ter um retrato fiel deste prédio, deste grande edifício. E por isso que nós temos então esses 4 evangelhos. Cada um deles apresentando uma faceta
completa de Jesus. Mas todos esses evangelhos sinóticos, eles vão ser escritos ali entre o ano 50 e o ano 60, possivelmente, do século I. E ainda faltava um evangelho que mostrasse, então, esse lado mais divino de Jesus. Os sinóticos, como disse o comentarista aqui na lição, eles se preocuparam em mostrar todo esse lado humano da encarnação de Jesus, dele como alguém de carne e osso convivendo ali. Mas faltava ainda alguém que viesse combater aquelas heresias que apresentavam Jesus apenas como um mestre, como um rabino, como um profeta muitas vezes, mas não exatamente como filho de Deus, como Deus encarnado. E é por isso que o evangelho de João é escrito. Então o objetivo de João é escrever apresentando Jesus como Deus. É por isso que ele começa o evangelho dizendo, né, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí a gente chega nesse texto áureo, né, que já foi lido aqui, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então veja o objetivo de João. Ao mesmo tempo que ele enfatiza o lado divino de Jesus, ele também não se furta de mostrar Jesus como homem, de carne e osso. Então é um evangelho bastante completo nesse sentido, e já escrito em uma época um pouco mais tardia, né, por volta do ano 90 depois de Cristo. Como a lição vai aqui mencionar, uma época onde já haviam alguns famosos heresiarcas em atividade. Entre eles, então, está Cerinto, que é mencionado aqui pelo comentarista da lição. Cerinto, da cidade de Éfeso, coincidentemente um lugar para onde, segundo a tradição, segundo os pais da igreja, João também foi pastorear no fim da vida. É possível que João e Cerinto tivessem sido contemporâneos, né, convivendo aqui na mesma cidade. Então João, ele escreve o seu evangelho também para combater esta heresia do docetismo. Essa palavra docetismo, ela vem do grego dokel e significa ter aparência. Então os docetas, eles diziam que Jesus não era uma pessoa, um verbo encarnado, alguém de carne e osso, mas simplesmente uma espécie de corpo etéreo, de um fantasma, podemos dizer assim, né? Algo espiritual que as pessoas podiam ver, mas não conseguiriam tocar. Tinha simplesmente aparência, imagem, mas não tinha uma corporeidade. Então o docetismo, o João no seu evangelho, nas suas epístolas, ele se propõe então a refutar esta primeira heresia. E no decorrer da lição, você vai apresentar aí para os seus alunos que, além do docetismo lá no passado, hoje em dia ainda continuam, né, pessoas, igrejas, seitas que ainda seguem essas correntes docéticas. Uma dessas igrejas, essas grandes religiões, então, da atualidade, que ainda pregam algumas ideias do docetismo, é justamente o islamismo. Esta que é considerada a religião que mais cresce na atualidade, e ela nega, por exemplo, a morte de Jesus. Então eles, embora não tenham exatamente uma visão 100% docética, no sentido de mostrar Jesus apenas como tendo uma aparência, no caso da crucificação, o islamismo pisa no docetismo, né? Ele envereda pelo caminho do docetismo, quando ele diz que Jesus não morreu na cruz. Então, para os muçulmanos, quem morreu na cruz foi uma outra pessoa. O pastor Ezequias Soares apresenta aqui a ideia de que foi Simão, né? Que alguns teólogos islâmicos, eles pregam essa ideia. O Simão, o Sirineu, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. Então, segundo a visão de alguns teólogos islâmicos, ele teria sido, então, quem de fato foi crucificado. E Jesus não morreu na cruz. Outros teólogos islâmicos divergem. Dizem que houve, na verdade, uma salvação de Jesus no momento da crucificação, né? Um anjo aparece, toma o lugar dele e ele é levado ao céu, então ele acaba não morrendo na cruz. Mas todas essas visões, qual é a ideia básica por trás dela? De que Jesus não morreu. E se ele não morreu, ele também não ressuscitou. Isso, segundo o texto de Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo fala que se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, 1 Coríntios 15, então é vã a nossa pregação, porque nós pregamos um Cristo ressuscitado, um Cristo encarnado, que viveu, morreu e ressuscitou. E por ele ter ressuscitado, então ele tem poder para vencer a morte. E tal como nós morremos com ele, como no exemplo do batismo, né, que Paulo utiliza aqui em 1 aos Coríntios, nós também vamos ressuscitar com ele. E se ele não ressuscitou, se ele não venceu a morte, se ele não tem esse poder, então o que nós estamos fazendo? Seguindo a um Cristo falso, né, um Cristo que não viveu aquilo que ele está dizendo que pregou. Então a nossa pregação, ela seria vã se a ressurreição não fosse uma realidade. Então veja onde está sendo trabalhado aqui o islamismo para negar algo
básico aqui da nossa fé. Então isso é algo muito sério, né? Muito grave, por isso que essas doutrinas docéticas, elas precisam ser rejeitadas. E o islamismo possivelmente foi buscar essa doutrina de um dos principais heresiarcas do docetismo egípcio, chamado Basílides. Então esse tinha essa ideia de que Jesus teve um sósia que foi crucificado e não exatamente Jesus, né? Então veja um exemplo aqui de uma heresia atual, né, de uma religião forte da atualidade e que ela ainda traz algum ponto aqui que tem a ver com o docetismo. E uma outra igreja que também se baseia muito nessas ideias docéticas, e por isso nós precisamos reafirmar e estudar esta apologética contra o docetismo, é o movimento dos Mormons. Os Mormons, se você for fazer uma pesquisa aí, a nível de Brasil, existem quase 2 milhões de Mormons aqui no Brasil. Ela é uma igreja oriunda dos Estados Unidos, então é um movimento muito forte em alguns estados, né, algumas regiões ali dos Estados Unidos, mas no Brasil também existem, então, milhões, né, são quase 2 milhões aí de pessoas que professam a fé Mormon. E os Mormons, eles também têm algumas divergências, né, dentro dos seus escritos, dentro dos seus teólogos, mas alguns deles então pregam a ideia de que Jesus não houve uma encarnação, um nascimento virginal de Jesus concebido através do Espírito Santo. Então isso também é algo muito grave, né? Porque nós cremos, a palavra de Deus ela é enfática em nos afirmar isso nos evangelhos, do nascimento virginal de Cristo. Uma concepção milagrosa através da atuação ali do Espírito Santo, né? Então os Mormons eles negam isso. A Igreja da Unificação também é uma outra igreja, né, forte no Brasil e que também negam então a concepção e o nascimento virginal de Cristo, baseado em ideias então que lembram essa questão do docetismo. Então é por isso que a gente precisa estudar o docetismo e saber se posicionar contra ele. E nesse sentido, irmãos, eu trago aqui uma sugestão de uma dinâmica para você fazer na sua aula. E eu gosto sempre de lembrar, né, a aula ela não pode ser apenas uma preleção. Esse é o método preferido da maioria dos nossos professores. A preleção, né, o professor estuda, se embasa e ele quer transmitir aquilo para o aluno. Mas quando o aluno fica apenas sentado, de forma passiva, recebendo esse conhecimento, muitas vezes os processos do cérebro dele ali não se consolidam. Então não há uma aquisição daquele conhecimento. Inclusive dizem que, né, os especialistas aí que apenas 20% daquilo que a gente ouve, a gente vai lembrar depois de algumas horas. Então 80% daquilo que você ensina na sua aula, se você utiliza apenas a preleção, se você apenas fala e o seu aluno escuta, 80% do que você falar ele vai perder. E talvez coisas importantes, né, sejam esquecidas ali. Então é importante sempre você trabalhar uma diversidade de métodos. E uma das metodologias ativas então que eu trago aqui como sugestão é você fazer um trabalho em equipe aqui dentro da sua aula, dentro da sua classe. Você vai dividir os seus alunos ali em 2 equipes e você vai apresentar a eles um desafio. Então é um desafio em equipe de como que eles vão responder, utilizando a Bíblia, utilizando o conhecimento da lição, a duas afirmativas, aqui 2 afirmações heréticas. A primeira delas é justamente essa questão do nascimento de Cristo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você baixar aqui o Google Docs, né, o PDF ali para você imprimir e você ter esse subsídio. Você pode imprimir e mandar essa frase aqui para os seus alunos, você pode projetar no Data Show ou escrever no quadro, né, dependendo aí das condições aí que você tiver aí na sua classe. Mas, basicamente, então, a primeira afirmação, ela questiona o nascimento virginal de Cristo. O comentarista da lição, ele fala um pouquinho a respeito dos teólogos liberais, né? Eu não mencionei aqui no comentário, nesse resumo que eu fiz, mas a teologia liberal ela também está muito em voga na atualidade. Muitos teólogos liberais, então, eles dizem que muito do que está escrito no Evangelho não aconteceu de verdade, que são apenas símbolos, que são como se fossem parábolas, né? Então eles tiram toda a historicidade do nascimento de Jesus, e eu trouxe aqui a frase de John Shelby Spong, que é um teólogo liberal de grande aceitação nos círculos acadêmicos por aí, e ele diz o seguinte: o nascimento virginal não é um fato histórico, é apenas uma metáfora poderosa que simboliza a entrada de Jesus na humanidade como o portador do divino. Então, para ele, toda aquela parte dos evangelhos que tratam do nascimento de Jesus são apenas metáforas, são coisas simbólicas que o escritor bíblico utilizou para mencionar, né, para simbolizar que Jesus entrou na humanidade como um portador de uma centelha divina. Mas aquilo não aconteceu daquela forma, Maria não foi
concebida, né, achou-se concebida do Espírito Santo. Então, de certa forma, eles negam a literalidade do que a Bíblia afirma e dizem que aquilo é apenas uma metáfora, é apenas um símbolo. Então você vai apresentar essa frase para um dos grupos aí dos seus alunos e você vai dizer para ele: agora eu quero que vocês, em 5 minutos, vocês encontrem versículos bíblicos e criem um argumento aqui para responder a este teólogo liberal. Então você pode criar a situação, né? Imagine que o teólogo está aqui na sua frente e ele falou essa frase. Como que vocês refutam esta frase do John Shelby Spong? E eu vou deixar então nesse PDF ali algumas sugestões que você pode ajudar os seus alunos, né, caso eles estejam ali com dificuldade. Mateus 1:18, Lucas 1:34 e também Isaías 7:14, né, a profecia messiânica lá de 700 anos antes da encarnação de Jesus. E você também pode ajudar os seus alunos aqui a pensar filosoficamente, porque de certa forma, se você for trazer apenas o texto bíblico, muitas vezes num debate com um teólogo liberal, ele vai dizer que o texto bíblico não vale, é um argumento circular, você só acredita porque está na Bíblia, mas quem garante que aquilo é a verdade? Então você precisa também ir para o lado da razão, da racionalidade. E aí você pode ajudar os seus alunos a pensar o seguinte, que dentro da cultura da época, dentro daquela visão religiosa, né, do politeísmo, um Deus que nascesse de uma virgem, um Deus que se encarnasse, né, um Deus que deixasse a sua glória, né, que se tornasse humano, que se tornasse carne, seria um Deus fraco. Dentro da cultura grega, todos os deuses eram deuses poderosos, que viviam lá no Monte Olimpo, lá ao longe, e que jamais eles queriam ter algum contato com a matéria. Então isso não era algo assim muito comum, muito corrente. Então, pelo contrário, não seria uma vantagem para o escritor bíblico inventar um Deus que encarnasse, né? Um Deus que se tornasse homem. Pelo contrário, ele queria, se fosse para inventar algum tipo de Deus, ele teria que inventar um Deus mais poderoso do que os outros deuses, né? Um Deus que vivesse mais distante ainda dessa visão humana, carnal, né? Seria um Deus mais espiritual, mais docético ainda. Então esse é um argumento racional, lógico, né? Com base na cultura, com base na história, que os seus alunos também podem utilizar aí para refutar o argumento do John Shelby Spong. E o segundo grupo, né, eu falei para você dividir aí os seus alunos em grupos, pode ser até mais do que 2 grupos, né, mas são 2 assuntos que você vai entregar, 2 frases que você vai entregar para eles. Então a segunda frase para o segundo grupo é uma frase que vem do Alcorão. Está lá na Surata 4, no verso 157. Então é onde o Alcorão fala a respeito de Jesus. Eles dizem o seguinte: e por dizerem, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus, mas eles não o mataram nem o crucificaram. Foi apenas feito parecer assim a eles. Então isso é o texto do Alcorão. Isso é o que os muçulmanos leem na Bíblia deles, né, no Alcorão, e é de onde eles tiram então essa teologia de que Jesus não morreu. Veja, foi feito parecer assim a eles. Então houve algo miraculoso, ou algum truque, né, que aconteceu, que Jesus não morreu, que Jesus não ressuscitou, enfim, nada da crucificação ali foi real. Então essa é a segunda frase que você apresenta para esse grupo. Como que eles refutam o Islã? Então imagine que tem ali um islâmico que está falando: olha, Jesus não morreu, Jesus não foi crucificado, porque o meu livro, o Alcorão, está dizendo isso. Então qual texto bíblico os seus alunos podem utilizar? Qual é o argumento filosófico que eles podem usar para refutar esse islâmico? E as sugestões aqui eu também trago 3, né? Está lá no PDF que você vai baixar: João 19, 1 Coríntios 15 e Lucas 24. Então são vários relatos bíblicos que atestam a morte, a crucificação e a ressurreição de Jesus. E dentro desse contexto filosófico, dentro desse contexto lógico, racional, a gente pode voltar aqui para escritores não bíblicos. Então você pode utilizar ali os historiadores Flávio Joséfo, que era um historiador judeu, né, hebreu, não tinha nada a ver com o cristianismo, então ele não ganharia nada em atestar a crucificação de Jesus, né, muito pelo contrário. E um outro é Tácito, que também é um historiador romano. Então veja, ambos historiadores do século II, então muito próximos dos eventos acontecidos, eles atestam, mencionam a execução de Jesus durante o governo do Pôncio Pilatos. Então é um argumento histórico, né, um argumento racional que pode ser utilizado. E filosoficamente falando, vamos pensar assim: por que os discípulos se proporiam a divulgar um fato que não aconteceu, né, de que o Deus deles, Deus encarnou e ele morreu crucificado? A cruz naquela época, que hoje para nós tem um símbolo de salvação, né, a cruz era um símbolo de humilhação.
Então seria mais ou menos como alguém sair por aí espalhando o fato de que alguém foi preso. Ah, o meu líder, né, aquele quem eu sigo, olha, ele foi preso, ele, né, foi humilhado. Qual é a vantagem de você inventar uma mentira dessa? Uma mentira que denigra a imagem do teu movimento, que denigra a imagem do seu Deus. Então, óbvio que os discípulos não tinham nada a ganhar com isso. Então, pensando racionalmente, logicamente, eles só proclamariam a morte de Jesus crucificado se de fato isso tivesse acontecido, se isso fosse a verdade. Porque ninguém vai contar uma mentira que o prejudique, né? Então, se fosse para inventar alguma coisa, eles teriam inventado alguma outra história. Então, veja, há argumentos históricos, há argumentos racionais e há o texto bíblico que os seus discípulos, né, seus alunos aí poderão utilizar para refutar os islâmicos. Queridos, então esta é a sugestão, lembrando sempre que são sugestões, você pode adaptar, né, fazer aí conforme for melhor. Nosso objetivo aqui é simplesmente trazer ideias, trazer insights, né, para que você consiga ter um bom andamento aí da sua aula, ter um bom desenvolvimento e principalmente fixar esse conteúdo aí para os seus alunos. Eu tenho certeza que depois de eles pensarem um pouquinho, eles utilizarem esses textos, né, manuseando a Bíblia, eles vão sair dessa aula com uma memória, né, muito mais forte de como refutar o Islã, de como refutar a teologia liberal, do que se simplesmente você passasse para eles esses exemplos, passasse esses textos. Então lembre sempre, varie os métodos, né? Faça dinâmicas, use metodologias ativas e a sua aula ela vai ser muito mais proveitosa. No final agora, queridos, eu vou deixar um link aqui para um vídeo que eu gravei para o Discipulado Jovem aqui de Joinville, onde a gente fala a respeito de quem é Jesus. Eu acho que esse vídeo ele vai ser muito interessante para trazer mais subsídios aí que você pode utilizar nessa aula, também na aula seguinte, que vai falar a respeito da Trindade, né? Então, tire um tempinho, assista esse vídeo e você vai ter aí bastante subsídio para as aulas das próximas semanas também. No mais, um forte abraço, deixa aqui o seu comentário, diz o que você achou dessa dinâmica, diga como que você vai utilizar aí na sua aula, né? Vamos interagir aqui nos comentários. Curta esse vídeo, mande para outros professores e se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. No mais, um forte abraço, Deus o abençoe e até o nosso próximo vídeo.